Shalom, povo de Deus, meus queridos irmãos, que alegria podermos ter mais um momento de pastoreio que reflete uma realidade espiritual tão especial. Deus é o nosso pastor e Ele tem pastoreado o nosso coração mediante a sua palavra, que é de fato maravilhosa, lâmpada para os nossos pés. Eu quero lhe convidar a, nesse momento, orarmos e pedirmos que Deus esteja abençoando a nossa vida. Senhor querido, Deus que não poupou o seu único filho, mas por todos nós o entregou. E que por causa desta obra maravilhosa de Jesus Cristo, nós somos adotados como filhos do Senhor. Fazemos parte desta família tão abençoada, a família de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Queremos te agradecer porque a tua graça nos resgata, nos reconstrói, nos dá uma nova vida. Ó Deus, abençoa esse momento de pastoreio, fala ao nosso coração, abre os nossos lábios para cantarmos louvores ao teu santo nome. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero lhe convidar, meu amado irmão, minha amada irmã, a, nesse momento, louvarmos ao Senhor. A palavra de Deus diz que todo ser que respira, louve ao Senhor. Vamos cantar canções que exaltam ao nosso Deus. Olá, irmãos, graça e paz. Vamos adorar o Senhor, bendizer a Cristo que nos trouxe a redenção, que nos livrou dos nossos pecados. Vamos fazer isso com muita alegria? Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. E o seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo
tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Maior amor que o mundo já provou, sofreu, morreu em seu a cruz pra me salvar. E até que eu veja tua face, tua graça é o que me basta, fio em ti. Viver eu quero para ver teu reino aqui. Meu coração anseia pelo teu agir. E até que eu veja tua face, tua graça é o que me basta, confio em ti. Viverei para amar-te, viverei pra te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Por tua voz o mundo veio a existir. Tu és a vida, o Redentor que veio a mim. E até que eu veja a tua face, tua graça é o que me basta, confio em ti. Em ti viverei para amar-te, viverei pra te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Viverei para amar-te, viverei pra te louvar, viverei prostrado
aos teus pés. Tu és Deus, princípio e fim. Tu és Deus, precioso pra mim. Com meu coração proclamarei teu nome. Tu és Deus, princípio e fim. Tu és Deus, precioso pra mim. Com meu coração proclamarei teu nome. Viverei para amar-te, viverei para te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Maior amor que o mundo já provou. Só em Jesus encontro paz, é minha luz, o meu cantar, a minha força nele está. Na tempestade tenho paz. Que grande amor, que grande paz. O meu temor embora vai, meu Redentor é tudo em mim. Firme no amor de Deus estou. Só em Jesus que veio a nós, como cordeiro se entregar. Mostrou amor e retidão, morrendo por amor a nós. Na rude cruz onde sofreu, Jesus cumpriu o amor de Deus e lá levou o meu pecar. Posso em Cristo livre estar. No túmulo seu corpo está. No túmulo seu corpo está. Todos pensavam acabou, até chegar o dia em que ele da morte ressurgiu e em vitória renasceu. Livrou-me dos pecados meus. Hoje ele é meu e dele sou. Seu sangue sobre mim ficou. A morte eu não temo mais. É o poder de Deus em mim. O meu viver e o meu morrer está no comando do meu Deus. Ninguém vai mais me separar das suas mãos, do seu cuidar.
irá levar-nos ao seu lar. Só em Jesus firmado estou, só em Jesus firmado estou, só em Jesus firmado estou. Meus amados, nós estamos meditando no livro de Esdras. Hoje iremos conversar sobre Esdras, capítulo 6. Vimos no capítulo 4 desse mesmo livro o retrato da oposição contra o povo de Deus. A ação de inimigos do Senhor e da sua obra para fazer parar a construção do templo do Senhor. E o texto que nós vimos lá em Esdras 4 nos mostrou que a construção do templo foi cessada, foi parada. Mas logo depois, no capítulo 5, versículo de número 1, os profetas Ageu e Zacarias profetizaram. Ou seja, em meio àquele aparente fracasso da obra, Deus estava trabalhando. O Senhor não fracassa. Ele usou os seus servos para edificar o seu povo. Porque a obra de Deus em nós vai além de edificar estruturas. Ele edifica a nossa vida. Nós somos o seu templo, a sua casa. E quando nós chegamos no capítulo 6 de Esdras, nós vamos perceber que o templo de Deus é construído, é reedificado. Nós vamos observar isso e mais. Essa construção é dedicada ao Senhor. Ou seja, a despeito das oposições, a obra de Deus permanece. Então hoje nós vamos meditar sobre essa realidade. Quando Deus decide edificar, nenhum império pode impedir. Quando Deus decide edificar, nenhum império pode impedir. Esdras capítulo 6 retrata esse Senhor soberano que governa a história para cumprir os seus propósitos redentivos, levando o seu povo da reconstrução do templo à restauração da adoração a despeito da oposição humana. Então, por favor, ouça a leitura da palavra do Senhor. Você também pode acompanhar essa leitura com a sua Bíblia. Diz assim Esdras, capítulo 6. Então o rei Dario deu ordem e uma busca se fez nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. Em Acmetá, na fortaleza que está na província da Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: o rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, deve ela edificar-se para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios. Seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma de madeira nova. A despesa se fará da casa do rei. Demais disto,
os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tirara do templo que estava em Jerusalém, levando-os para a Babilônia, serão devolvidos para o templo que está em Jerusalém, cada utensílio para o seu lugar, serão recolocados na casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador da além do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros, os Afarzaquitas, que estais para além do rio, retirai-vos para longe dali. Não interrompais a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer a estes anciãos dos judeus, para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber, que da tesouraria real, isto é, dos tributos da além do rio, se pague pontualmente a despesa a estes homens, para que não se interrompa a obra. Também se lhes dê dia após dia, sem falta, aquilo de que houverem mister, novilhos, carneiros e cordeiros, para holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém, para que ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que alterar este decreto, uma viga se arrancará da sua casa, e que seja ele levantado e pendurado nela, e que da sua casa se faça um monturo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir esta casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto, que se execute com toda a pontualidade. Então Tatenai, o governador daquém do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros, assim o fizeram pontualmente, segundo decretara o rei Dario. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a terminaram segundo o mandado do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com regozijo a dedicação desta casa de Deus. Para a dedicação desta casa de Deus, ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos, para oferta pelo pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram os sacerdotes nos seus turnos e os levitas nas suas divisões para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés. Os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e os levitas se tinham purificado como se fossem um só homem, e todos estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa para todos os que vieram do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos, e para si mesmos. Assim, comeram a Páscoa os filhos de Israel, que tinham voltado do exílio, e todos os que, unindo-se a eles, se haviam separado da imundícia dos gentios da terra, para buscarem o Senhor, Deus de Israel. Celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias, com regozijo,
porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Meus queridos irmãos, em muitos momentos da vida, parece que as promessas de Deus ficaram para trás. A obra para, as portas se fecham, os inimigos prosperam e pensamos que a situação é incontornável. Foi exatamente essa sensação que Israel experimentou. Durante aproximadamente 15 anos, a reconstrução do templo esteve interrompida. O templo representava a presença de Deus. Então imagine o povo do Senhor em Jerusalém sem o templo. Parecia que os adversários haviam vencido, mas apenas parecia. Esdras 6 nos mostra uma das grandes manifestações da providência divina. O mesmo império que tentou impedir a obra tornou-se o financiador da reconstrução. Que coisa maravilhosa! Ou seja, quando Deus quer executar algo, Ele usa, se necessário, até os ímpios para que a sua obra possa avançar. João Calvino comenta que Deus inclina os corações dos reis para onde quer, como um homem conduz as águas de um rio. Bem, queridos irmãos, esse texto está em um contexto muito importante. O povo de Deus estava nesse processo de reconstrução do templo. Depois de 70 anos de cativeiro. O templo construído por Salomão tinha sido destruído pela Babilônia através do seu líder Nabucodonosor no ano 586 a.C. O rei Ciro, no primeiro ano do seu reinado, conforme profecia de Isaías, decreta a volta dos judeus para Jerusalém com o propósito de reedificar o templo. E esse texto nos mostra, então, a investigação agora do rei Dario concernente a essa questão da reconstrução do templo, como também a determinação do rei para que o templo fosse reconstruído. Observe, o rei Dario não era crente, mas Deus o usa para o cumprimento dos seus santos propósitos. A casa do Senhor, ela é concluída e dedicada. E a Páscoa, a festa que relembrava a libertação dos judeus do cativeiro egípcio, é celebrada. É sobre isso que esse texto vai nos mostrar. Meus amados irmãos, o Senhor usa inicialmente os profetas Ageu e Zacarias, que chamam o povo de Deus ao arrependimento. Simplesmente a obra de reconstrução do templo tinha parado. Diante da palavra de Yahvé, o povo volta ao trabalho. E o que acontece? Os inimigos, os opositores do povo de Deus, conforme vimos em Esdras capítulo 4, eles denunciam novamente aos persas o povo de Deus. Agora, o caso chega diante de Dario, lembrando que quem governava Israel agora não era mais o Império Babilônico. O Império Babilônico já tinha caído, era o Império Medo-Persa. Qual era a expectativa humana diante dessa situação? O povo de Deus intenta recomeçar a construção,
mas os inimigos novamente se opõem. A situação chega a um rei ímpio. A expectativa era nova proibição, nova perseguição, fracasso. Mas Deus frustra as expectativas humanas. Esse texto, então, nos traz algumas lições. A primeira, do versículo 1 ao 12. Deus governa até os grandes impérios para cumprir a sua vontade. Observe comigo. Dario ordena que se pesquisem os arquivos do reino. Surpreendentemente, encontra-se o decreto de Ciro, o homem que Deus usou para que o seu povo pudesse retornar a Jerusalém. E o decreto de Ciro não apenas confirma a construção. Então há uma ampliação do decreto. Os inimigos de Deus deveriam deixar a obra continuar, fornecer dinheiro, fornecer animais para o sacrifício, além de trigo, vinho, azeite e sal. Ou seja, os opositores do Senhor e da sua obra passariam a sustentar aquilo que desejavam destruir. Como isso é irônico! Observe, irmãos, a soberania de Deus. Aparentemente, nenhum milagre espetacular acontece. Não há fogo do céu, nem abertura do mar, mas há um rei que abre um arquivo e ele observa realidades naquele arquivo. Richard Phillips observa que Deus frequentemente trabalha por meios ordinários para realizar propósitos extraordinários. Vou repetir. Deus frequentemente trabalha por meios ordinários para realizar propósitos extraordinários. A descoberta do decreto de Ciro não foi uma coincidência, irmãos, mas providência divina. Ou seja, o propósito de Deus está em ação. Deus usa, inclusive, impérios, governos ímpios para o cumprimento do seu plano, para a execução da sua vontade. Quantas vezes nós podemos pensar, se aquela pessoa não mudar, se aquele governo continuar, se aquela porta permanecer fechada, não vai ter mais solução. Mas a palavra de Deus para nós é a seguinte: o nosso Senhor continua assentado no trono, ou seja, ele governa. Ele usa governos humanos, decretos, empresas, crises, pessoas ímpias, ou seja, o que ele quiser para o cumprimento dos seus propósitos. A nossa Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 5, afirma que Deus sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas e acontecimentos segundo seu sábio e santo propósito. Creia nisso. Deus irá fazer cumprir a vontade dele. E ele pode usar quem ele quiser para a concretização do seu plano. Segundo lugar, versos 13 a 15. A obra de Deus prospera. A obra de Deus prospera em meio à perseverança do seu povo. Observe que o templo fica finalmente pronto. Versos 13 a 15 nos revelam essa realidade. No versículo número 15, de maneira específica, diz: acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, ou seja, 12 de março de 515
antes de Cristo. 4 anos depois do recomeço do trabalho, 20 anos depois do início da obra e quase 70 anos depois da destruição do Templo de Salomão. Que coisa fantástica, né? Que realidade fantástica. 586 a.C., o templo é destruído. 515 a.C., esse templo é terminado, é reedificado, ou seja, 71 anos depois. Irmãos queridos, o texto nos mostra que esta obra prosperou, verso 14, segundo a profecia de Ageu e Zacarias. Isso significa que, o que é a profecia? É a proclamação da palavra de Deus. E a palavra de Deus que sustentou a perseverança do povo. Qual é o princípio? O princípio, conforme ensina Phil Ryken, é que o verdadeiro combustível da obra de Deus nunca foi o entusiasmo humano, mas a palavra de Deus aplicada pelo Espírito Santo. Isso significa, irmãos, que Deus é aquele que faz a sua obra prosperar. E ele usa a palavra para orientar, fortalecer, animar, encorajar o seu povo a continuar firme. Hernandes Dias Lopes declara o seguinte: grandes obras de Deus são concluídas por pessoas comuns, sustentadas por uma confiança extraordinária em Deus. Esse texto, então, nos mostra que, diante das perseguições, nós precisamos crer que Deus continua governando e usando até os ímpios para cumprir o seu propósito. Precisamos nos abrir à palavra de Deus e deixá-la nos alimentar, nos nutrir, nos encher de esperança. Tem alguma coisa desanimando o seu coração, meu irmão, minha irmã? Notícias ruins que afetam a sua alma? Por favor, não deixe as más notícias alimentarem o seu coração. Permita que a palavra de Deus, que a lei do Senhor, que é perfeita e restaura a alma, que ela alimente o seu coração. Que a verdade do Senhor lhe encoraje. Irmãos, a vida cristã não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E não basta começar bem, é necessário continuar bem e terminar bem. Muitas vezes, uma das estratégias do inimigo para trazer danos ao povo de Deus é o desânimo. Nós começamos a olhar as adversidades, os problemas estruturais, questões políticas, econômicas, sociais, etc, etc. E o nosso coração pode ser inclinado a desanimar. Nós precisamos ser encorajados pela palavra de Deus. Os nossos olhos não podem estar fitos nas circunstâncias ao nosso redor, mas eles precisam estar firmes no alto, olhando para o autor e consumador da fé. Meu irmão, persevere. Mesmo diante das adversidades, persevere. Que a palavra de Deus lhe oriente, lhe guie, lhe alimente, lhe fortaleça, lhe renove, que a palavra de Deus continue abençoando a mim e a sua vida. Terceira lição, a verdadeira restauração culmina na adoração. Versos 16 a 18.
Após a reconstrução, o povo celebra. Eles consagram o templo. O centro continua sendo Deus. O templo representava a presença de Deus, existia para que o Senhor fosse adorado. Ou seja, aquela reconstrução física tinha como finalidade apontar uma restauração espiritual, a comunhão do povo de Deus. Observe que aquela nação oferece novilhos, carneiros, cordeiros, bodes pelo pecado. A restauração produziu arrependimento. Tim Keller enfatizava que o Evangelho produz simultaneamente profunda humildade e intensa alegria. Humildade porque reconhecemos nosso pecado. Alegria porque Deus provê expiação. Meu querido, minha querida, Deus é aquele que restaura o seu povo. E Ele faz isso para que seja adorado. Deus restaura famílias para que elas possam adorá-lo. Deus salva vidas para que estas possam adorá-lo. Deus edifica a sua igreja para a sua glória. Por que que eu e você existimos? Para adorar a Deus. Nós não fomos criados para autoadoração, para nos sentirmos deuses e louvarmos a nós mesmos. Nós fomos criados para adorar a Deus, para bendizê-lo. É interessante que essa história, e a gente chega ao último aspecto, ela aponta para Cristo, o verdadeiro templo, versos 19 a 22. Como é que o capítulo termina? Com aquela nação vivendo a restauração de Deus, experimentando a reedificação do templo, experienciando comunhão com o Senhor. O capítulo se encerra com o povo celebrando a Páscoa. Templo e Páscoa caminham juntos. Por quê? Porque o templo fala da presença de Deus. A Páscoa anuncia a redenção. E tudo converge para quem? Para Jesus. Jesus é o verdadeiro templo. Ele disse: destruí este templo e em 3 dias o levantarei, fazendo uma referência à sua ressurreição, à ressurreição do seu corpo. Cristo é o verdadeiro templo, é o verdadeiro sacerdote, é o verdadeiro cordeiro pascal. Então, edificar o templo preparava o palco da história para a vinda do Messias. Edificar Jerusalém preservava a linhagem davídica da qual viria o Messias. Ou seja, preservar Israel era a preservação da promessa do Evangelho. Toda a Bíblia é uma história. E é uma história que conduz à glória de Cristo. Aquele povo agora que veio do cativeiro celebra a Páscoa. A Páscoa significa passagem ou passar por cima. Era a festa que celebrava a libertação do povo hebreu do domínio egípcio. A Páscoa para nós cristãos é Cristo. É a celebração da nossa libertação de Satanás. Cristo é o Cordeiro Pascal. Cristo é aquele que se sacrificou, assim como lá no Egito, as famílias que sacrificaram um cordeiro e marcaram as suas portas com o sangue do cordeiro foram poupadas da ira justa de Deus e foram libertas do cativeiro do Egito. Assim também, todas as pessoas
que foram alcançadas pela obra sacrificial de Cristo, cujos corações foram lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, essas pessoas têm as suas vidas restauradas. Esses indivíduos foram libertos do cativeiro de Satanás para uma nova vida. Eu quero caminhar para o final. Meu irmão, minha irmã, confie na providência de Deus quando tudo parece parado. Naquelas circunstâncias que nós dizemos, rapaz, só piora. Ou não acontece nada de bom. Não, meu irmão, não. Deus continua agindo. Ele continua dirigindo a história. Então confie. Confie que Ele está cuidando da sua história, da história da igreja. Não abandone a obra por causa da oposição. Em virtude das adversidades, não deixe o seu coração ser tomado pelo desânimo, pelo cansaço espiritual. Não faça isso. Apesar da oposição, da resistência contra a obra de Deus, nenhuma resistência anula o decreto divino. Deus usou, como nós vimos, os ímpios para que o seu templo pudesse ser reconstruído, e ele foi. Então, persevere, meu irmão. Persevere. Que a palavra de Deus continue alimentando o seu coração. Faça da adoração um objetivo da sua vida. Adorar a Deus é reconhecer quem Ele é amá-lo, é se entregar aos seus propósitos. Adore. Seja qual for a circunstância que eu e você estejamos vivendo, adore. E olhe para Cristo. Olhe para aquele para o qual a Páscoa apontava. Olhe para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para o ungido do Senhor que morreu na cruz para lhe dar vida e vida em abundância. O texto começa com um rei procurando um decreto antigo e termina com um povo celebrando a Páscoa. Entre esses dois acontecimentos está a mão invisível de Deus dirigindo todas as coisas. Como diz Charles Spurgeon, quando não conseguimos ver a mão de Deus, podemos confiar no coração de Deus. Ou seja, Deus nos ama. Deus está trabalhando. Deus é por você, meu irmão. Deus é por você, minha irmã. O mesmo Senhor que fez com que o templo fosse reconstruído, apesar das oposições, da crise econômica, da perseguição, é o mesmo Senhor que, pela obra de Cristo em nós, afirma através do apóstolo Paulo: eu estou certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós somos hoje o templo de Deus, a casa que o Senhor tem edificado. E por maiores que sejam as perseguições, Deus vai completar a obra dele em nós. Ele não irá desistir do seu povo. Ele levará a cabo os seus santos propósitos. Confie no Senhor. Deixe Ele guiar a sua vida. Permaneça firme nos propósitos de Deus, pois Ele é fiel. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Queremos te agradecer, ó Deus, porque a despeito das ações malignas contra a Tua igreja, ela prevalecerá, porque o Teu povo, Senhor, te pertence. E o Senhor tem cuidado de nós e faz os Teus propósitos se concretizarem. Ó Deus, abençoe o meu irmão, a minha irmã.
Que o nosso coração, ó Deus, esteja cada vez mais confiante em Ti. Que nós possamos crer que a obra de Deus vai prosperar. Que o Senhor é aquele que está edificando a sua igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Senhor, obrigado porque Tu nos tornaste a Tua casa, o Teu templo, o Teu santuário. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito habita em nós. E essa é a prova que a obra que Tu começaste, o Senhor irá completar. A Tua palavra diz que o Espírito Santo é o penhor. Ele é o penhor da nossa redenção. Ele é a garantia de que Deus irá concluir a sua obra em nós, de que um dia nós veremos face a face Jesus Cristo. Maranata. Continue, Senhor, estimulando o nosso coração com a Tua palavra. Pedimos por aqueles que estão sofrendo, consola-os. Rogamos por aqueles que precisam de um milagre. Realiza, Senhor, esse milagre. Opera maravilhas, consola o aflito, cura o enfermo, salva o perdido, supre as necessidades daquele que está vivendo grandes crises financeiras. Abençoe a Tua igreja, abençoe o Brasil, abençoe o mundo, que a Tua obra continue prosperando, que o Teu povo seja mais e mais comprometido com o Senhor e que Te ame com todo o seu coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais um cântico de louvor ao nosso Deus. Ele é aquele que estava desde o princípio. Estavas desde o princípio. Eterno Tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a Ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em Teus ombros, me rendo a Ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, meu coração. Na salvação caminho, Teu Espírito vive em mim. Declaro as Tuas promessas, me rendo a Ti. Posso dizer, que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, meu coração. Que posso dizer? Que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, meu coração. Estarei com mãos levantadas pra Te louvar
pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Que posso dizer, que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Que posso dizer, que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Meu coração, tudo que nós somos pertence ao Senhor. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. O que sou é teu. O que sou é teu. Meus amados irmãos, estamos encerrando mais um momento de pastoreio. Que bênção podermos ser nutridos pela palavra da verdade, louvar o santo nome do Senhor. Que Deus abençoe você. Você, meu irmão, minha irmã, templo do Senhor, casa do Deus vivo. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua vida. Que o Senhor lhe abençoe muito, com graça, misericórdia, paz, amor, fé e esperança. Amém e amém.